Oi, pessoal, eu sou Franciele, aluna do mestrado profissional em Educação Física, e hoje eu trouxe um mapa conceitual falando sobre as problemáticas da educação física escolar. Eu vou começar falando que a educação física era vista apenas como uma atividade no passado, e ela sofria influência higienista, militarista, esportivista, e ela demorou para ser reconhecida como uma disciplina que trata da cultura corporal de movimento. Além disso, ela era movida por motivos políticos de cada época. Então, era formar cidadãos fortes para a guerra, cidadãos submissos para o sistema capitalista, ou ainda formar atletas no ambiente escolar. Então, por isso, a educação física escolar, ela demorou a encontrar sua identidade e grande parte das pessoas eram excluídas das aulas. E nesse processo de busca por identidade, muitos professores se viam perdidos. E até hoje a gente vê várias formas de atuação docente. Como eu coloquei aqui embaixo, nós temos o professor rola-bola, tecnicista e o educador. O professor rola-bola é aquele que é também chamado de desinvestimento pedagógico ou abandono do trabalho docente. Então, é aquele professor que não se preocupa em ministrar seu conteúdo. Ele deixa suas aulas livres para os alunos conversarem, fazerem outros conteúdos, jogar o que quiser, ajudar em algum evento da escola. Ou seja, é o tipo de professor que não dá aula. E esse é o que causa a maior desvalorização da educação física. Então, quando a gente fala nesses tipos de atuações docentes, a gente deve pensar também nos motivos que levam os professores a agirem de tal modo. Então, a gente tem aí alguns motivos também que pode ter levado a essa desmotivação do professor. No caso do professor rola-bola, talvez seja por falta de materiais, por falta de infraestrutura adequada. A gente sabe que o salário de professor no Brasil é um salário ruim, então o professor às vezes tem muitas turmas para aumentar esse salário. Com isso, falta tempo para planejar e para fazer uma formação continuada. Há também um grande número de alunos por turma. Muitos professores também se viram muito perdidos por causa da crítica exagerada ao esporte que teve no movimento renovador, e essa crítica tirou o chão de muitos professores, né? E não sabiam mais como agir na escola. A gente vê também uma desvalorização muito grande de toda a comunidade escolar. Então, não só outros professores, mas também alunos, a família, acha que a educação física é apenas um momento de lazer. E o professor é visto como alguém que precisa auxiliar os demais conteúdos e os outros eventos da escola. Então, a gente vê que com todas essas adversidades, pode ser que o professor acabe se tornando um professor rola-bola, mas é contra isso que nós temos que lutar, que a gente tem que buscar uma legitimação da educação física no contexto escolar e a transformação, então, não só da educação física, mas de toda a educação. Quanto ao professor tecnicista, é aquele que preza muito por práticas tradicionais. Então, ele não trabalha muito essa questão da cultura corporal de movimento. Geralmente, ele trabalha alguns esportes e sempre os mesmos. Então, o problema não está no fato dele trabalhar esporte, que a gente sabe que esse é um dos conteúdos da educação física. O problema está no fato como ele trabalha esses esportes, que muitas vezes focam apenas nas habilidades motoras e se esquecem da parte conceitual e atitudinal, que deve envolver também uma aula de educação física. E, além disso, ele trabalha sempre os mesmos esportes, geralmente os mais conhecidos, né? Conhecido como quarteto fantástico, que é o futebol ou futsal, handebol, basquete e vôlei. E, geralmente, esse tipo de professor, ele esquece de buscar a reflexão sobre os temas trabalhados. Então, é comum também a exclusão de muitos alunos desse tipo de aula, que geralmente são os meninos mais habilidosos, e acontece, então, a exclusão de meninas, de alunos menos habilidosos e dos alunos também que têm algum tipo de deficiência. Então, o professor se torna treinador e o aluno é visto como atleta. Esse último que eu coloquei, professor educador, seria o tipo ideal, que é aquele que vai trabalhar a cultura corporal de movimento e vai ministrar suas aulas focando nas 3 dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, é aquele tipo de professor que tem práticas inovadoras,
que busca incluir a todos e que preza também pelo conhecimento integral de seus alunos. Então, é aquele professor que vai fazer essa relação aqui, que muitas vezes não ocorre na educação física, que é a relação entre a teoria e a prática. Então, não basta saber fazer, o aluno tem que aprender também o saber sobre o fazer e tem que aprender também a conviver com o outro e aprender a ser, né? Que envolve aqui a dimensão atitudinal. Esse tipo de professor, então, é o que deveria mais existir no contexto escolar, e ele vai, então, sempre fazer essa reflexão e a ação, né? Essa relação entre a teoria e a prática, buscando conhecimento sobre a cultura corporal de movimento e construindo esse conhecimento de forma coletiva. São muitos os problemas apontados aqui no mapa. Vou falar um pouquinho agora sobre a indisciplina e sobre o afastamento dos estudantes, que são dois pontos bem comuns nas aulas de educação física. A indisciplina, muitas vezes, um aluno mais enérgico é confundido com um aluno indisciplinado. Só que na educação física, não é só esse aluno mais enérgico que muitas vezes atrapalha. Geralmente, é os alunos que criam algum tipo de conflito, seja bullying, violência física ou assédio, que é muito comum nas aulas de educação física, quando os alunos estão mais agitados, quando está tratando do corpo em movimento, tudo isso aqui fica muito mais evidente. A indisciplina de alguns, né, o bullying, a violência, o assédio, muitas vezes causa o afastamento de outros. Então, os alunos que são vistos como menos habilidosos, muitas vezes se sentem mais retraídos por vergonha, né, ou por medo de errar. E a gente encontra muita resistência de alguns alunos, principalmente de meninas, na educação física escolar, principalmente no ensino médio. A gente vê também no ensino médio muitas dispensas amparadas por lei, seja o aluno que trabalha, ou o aluno que tem algum outro tipo de atestado, ou algum tipo de laudo. Então, a educação física, novamente, é vista apenas como uma atividade prática, e não como um componente curricular. E essas dispensas também são muito comuns. Já nos anos iniciais, o afastamento geralmente não parte dos estudantes, que é uma fase em que os alunos geralmente gostam muito das aulas. Então, o afastamento muitas vezes é causado pelo professor regente, que retira esse aluno da nossa aula como forma de castigo, para punir esse estudante por não ter feito alguma atividade na aula dele. Outros conflitos também podem surgir nas aulas de educação física. Aqui eu coloquei quanto a questões de gênero e étnico-raciais. Na questão de gênero, é comum a gente ver meninas sendo excluídas, principalmente dos esportes coletivos, ou elas são excluídas, ou elas próprias se excluem. Por outro lado, a gente vê meninos se excluindo de práticas que eles consideram femininas, como dança, ginástica rítmica. E cabe, então, ao professor trabalhar essas questões para que todos eles se sintam incluídos nas aulas e em todas as atividades que ele for trabalhar. Quanto às questões étnico-raciais, o professor deve ter sempre o cuidado de não ser omisso em situações que envolvam preconceito por parte dos alunos ou por parte de qualquer pessoa que esteja envolvido na aula. E buscar trabalhar também temas étnico-raciais, além de práticas corporais que valorizem a cultura afro. Agora aqui, outro problema comum na educação física escolar é a exclusão de alunos com deficiência. A gente vê que muito se fala em inclusão, mas parece que ela acontece mais no papel do que na prática. É muito comum ver alunos com deficiência, tanto física quanto intelectual, não participando das aulas de educação física, seja por medo ou vergonha, talvez por não serem acostumados a praticar, ou porque o professor não disponibiliza uma prática que esteja ao alcance desse aluno, né? Então, o professor deve sempre optar por caminhos que vai levar à participação de todos sem distinção, valorizando a cooperação e não a competição. Agora, todos esses problemas apontados aqui no mapa, eu creio que seriam minimizados se tanto a formação básica quanto a acadêmica tratasse melhor esses temas, como a inclusão, questões de gênero, questões étnico-raciais, violência. Então, se esses temas fossem melhor trabalhados
tanto na formação básica quanto acadêmica, eu creio que muitos desses problemas seriam minimizados. Coloquei um outro problema aqui, que foi o período, né, pandêmico, pós-pandêmico em que estamos vivendo. Esse retorno das aulas presenciais, creio que seja um desafio para muitos, porque os alunos ficaram muito tempo em isolamento e agora grande parte dos alunos estão tendo dificuldade em interagir. E todos esses conflitos citados foram maximizados, estão sendo maximizados. Para finalizar, eu vou falar de um tema que deve ser muito discutido, que são os métodos de avaliação, que a gente deve sempre questionar por que estamos avaliando, quem estamos avaliando, como, quando, o quê. E devemos sempre saber que no processo educativo não é apenas o aluno que deve ser avaliado, mas as nossas práticas, nós como professores, tudo isso deve ser avaliado. E a avaliação ela deve ser formativa, ou seja, ela deve acontecer durante todo o período e não apenas no final do período letivo. E o aluno também, ele deve ser avaliado como um todo. E então não devemos focar esse processo avaliativo apenas nas habilidades motoras desenvolvidas pelo aluno. Então, portanto, são muitos os problemas envolvidos na educação física escolar. E cabe a nós, professores, buscarmos a solução de todos esses problemas que estiver ao nosso alcance, para que, assim, nós possamos nos tornar agentes transformadores da educação física e da educação. Muito obrigada.